bom? Tá Bom, bom. gente, eu escolhi um tema para nós conversarmos um pouquinho, e eu dei um título aqui ao meu tema: Pais e filhos convertidos uns aos outros. Esse foi o tema que eu dei ao meu, ao meu estudo, e vou conversar com vocês mais do que sermonear. A gente vai bater um papo hoje, e eu quero, então, convidar você a refletir comigo em algumas coisas importantes. Eu, eu li hoje um provérbio chinês, e esse provérbio dizia o seguinte: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Eu achei muito curioso esse provérbio, porque existem muitas pessoas que querem mudar os outros. Já viram isso? São pródigos aí em sugestões, não é? Para melhorar a vida de outras pessoas, a família de outras pessoas. Porém, não são capazes de mudar a sua própria vida e nem a vida da sua família. Então, esse provérbio ele tem um sentido assim muito especial. Antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Porque, com certeza, ao a gente parar um pouquinho para olhar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, no nosso círculo mais próximo de relacionamento, a gente vai perceber que antes de realmente queremos mudar as famílias que estão ao nosso redor, nós precisamos começar a pensar em mudar as coisas dentro da nossa própria casa, né? Então, eu vou começar com um verso bíblico e depois vou contar uma história e depois vou linkar essa história a esse verso que vamos considerar nesse momento introdutório. Então, se você está com a Bíblia aí, abra Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, e os versos 5 e 6. Nós encontramos assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes da gente entrar em alguns conceitos éticos e espirituais dessa declaração, apenas uma contextualização, né? Essa profecia, ela levou muitos judeus dos últimos tempos a esperar pelo retorno aí do próprio Elias à terra. Entretanto, essa é uma profecia de alguém que viria no espírito e no poder de Elias e que pregaria uma mensagem semelhante à mensagem de Elias. Eu não tenho muito tempo aqui para a gente entrar nesse contexto profético, mas dizendo para vocês que essa profecia antes do primeiro advento de Cristo foi cumprida na vida de João Batista. E a gente vê isso claramente nos evangelhos, Jesus fazendo menção ao João Batista pregando no espírito de Elias. E a gente sabe que essa profecia também, nos últimos dias da história da humanidade, ela será feita por um grupo de pessoas que também viverão e pregarão a mesma mensagem de Elias no poder de Elias, ou seja, aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas ao mundo, né? Mas, de uma forma geral, essa é uma mensagem que nos leva ao arrependimento. E se olharmos literalmente para essa profecia, a profecia predizia que muitos filhos literais eles retornariam à verdadeira fé dos seus pais, os patriarcas. Porém, ela tem uma aplicação que ela é uma aplicação espiritual para a nossa vida também. E quando eu olho para essa profecia, eu vou tirar um pouquinho o aspecto local da profecia, ou mesmo o aspecto que essa profecia teve na vida de João Batista e que terá na vida daqueles que viverão os últimos dias da história da humanidade, para trazer o conceito espiritual dessa declaração, não é? Eu acho muito importante isso. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais.
Eu vejo nessa declaração o ideal de Deus para a nossa família. Eu vejo nessa declaração o ideal que Deus tem para que as nossas famílias sejam famílias unidas, para que as nossas famílias elas tenham propósitos, objetivos, ideais que sejam unidos segundo a vontade de Deus. O plano de Deus para a família sempre foi um plano de paz. O plano de Deus para a família sempre foi um plano de bênçãos, de prosperidade, de amor, de lealdade, de fidelidade. O plano de Deus sempre foi um plano de bênçãos, não é? Mas nem sempre isso acontece. E por que a gente não consegue, muitas vezes, receber maiores bênçãos de Deus na nossa família? É porque nós mudamos para os nossos planos e nos esquivamos dos planos de Deus para a nossa família, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida de pai, de mãe. E a família, ela tem uma bênção especial de Deus, né? Mas hoje as famílias vivem crises muito intensas. E eu sempre digo que eu vou usar a família, não apenas o casamento, porque quando a gente fala de casamento, a gente fala apenas de um homem e uma mulher, mas quando a gente fala de família, a gente envolve os filhos e todo o conceito que está por detrás de uma família. As únicas duas instituições que Deus, que foi preservada do Éden para a humanidade depois da entrada do pecado, é a família e o sábado. Essas duas são dois marcos importantes. E se tem algo que, nesses últimos dias da história da humanidade, e durante toda a história, Satanás tem tentado quebrar esse processo, é o processo da família. Ou seja, quantos conceitos novos surgem hoje em relação à família? Tirando totalmente o foco do plano original de Deus para uma família. Hoje a família considerada aceita já não é mais o padrão da família que Deus estabeleceu lá no Éden. E nós, como cristãos, ainda estamos levantando essa bandeira. E quando nos colocamos, às vezes, contra algumas coisas, somos realmente até perseguidos, porque o mundo hoje perdeu o foco do que é família. Família já não é mais a parte importante no plano de Deus para a nossa felicidade. Ou melhor, no plano da humanidade para a nossa felicidade, mas no plano de Deus, a família é a base de sustentação da nossa felicidade. Agora, eu quero dar um breakzinho nesse contexto de Malaquias 4, 5 e 6, para levar vocês para uma história. E depois eu vou voltar para Malaquias 4, 5 e 6 novamente. Essa história está resumida em um capítulo, é uma parte dessa história, porque a nossa vida ela é feita de capítulos, né? Cada momento a gente escreve um capítulo novo na história da nossa família, na história dos nossos relacionamentos. E aqui é um capítulo dessa história de uma família. Ontem, pregando para um outro grupo, inclusive fora do Brasil, eu falei um pouquinho sobre a estrutura da família de Abraão. E no momento ali do meu sermão, eu mostrei para eles quão importante é o conceito de uma família bem organizada, bem ordenada. Principalmente naquele momento quando Abraão ele estava ali para sacrificar o seu filho. A gente conhece a história de Abraão e a gente viu como Abraão foi construindo os fundamentos da sua família a ponto de Isaac se oferecer para o sacrifício sem nenhuma resistência, porque haviam bases sólidas sendo construídas na estrutura daquela família, daquele filho, tanto emocionalmente como espiritualmente. Agora, a maioria das famílias vive em crises intensas e não conseguem resolver as suas crises. E
E esse quadro, esse capítulo da família de Davi, é um capítulo muito triste. E eu quero tirar desse capítulo triste duas lições para nós hoje. E esse capítulo da história da família de Davi está no capítulo 13 de 2 Samuel. Então, eu não vou ter tempo de ler tudo, vou deixar essa história para você talvez repensar e pensar muitas vezes, mas vou tentar resumir esse capítulo com alguns aspectos dessa história. O que aconteceu aqui? Davi e Absalão, não é? A história diz, eram pai e filho. Absalão, filho de Davi. E a história diz que Absalão, ele se tornou um inimigo do seu pai. E a gente conhece alguns aspectos dessa história. Porém, ao longo desse processo, Davi ele não foi capaz, como pai, de perceber os sinais que estavam minando o coração do seu filho contra ele. A história diz que Amnon, não é, que era filho mais velho de Davi, ele se apaixonou por Tamar, que era o quê? A meia-irmã de Absalão. Ou seja, era filha de Davi com outra mulher. A Bíblia diz que Tamar ficou doente por causa dela, e através do conselho de um amigo, ele conseguiu então atrair Tamar para sua casa, e a Bíblia diz que ele a violentou sexualmente, ou seja, cometeu um incesto contra Tamar. E depois, o que ele fez? Ele comete o incesto e a expulsa de casa. E quando Absalão descobre o que havia acontecido com a sua irmã, a Bíblia diz que ele ficou tomado de ódio. Então veja o drama dessa família. O que começou a acontecer e minar a resistência estrutural dessa família. E quando a gente lê o contexto de toda a história, a gente vê que, embora a Bíblia relata que Davi ficou furioso quando ele soube de toda essa história, mas ele não fez nada para resolver a questão. Não fez nada. Ele apenas ficou furioso, mas não quis resolver a situação de conflito na sua família. E isso alimentou o quê? Alimentou uma sede de vingança em Absalão. Um ódio muito grande, e numa emboscada, a Bíblia diz que Absalão, ele assassina Amnon. E depois vai e fica 2 anos refugiado na casa do seu avô. Então, note, acontece um conflito, Davi, ele não resolve essa questão como um pai, ele não resolve, a situação cresce, acontece um assassinato, e Absalão então foge, e essa família está completamente em frangalhos, né? 2 anos de exílio, acontece algo. Com a ajuda de Joabe, a Bíblia diz que Absalão volta para Jerusalém. Porém, o que acontece? O coração de Davi ainda estava tão endurecido que ele não quis ver o filho. Ou seja, rachou, né? A família estava completamente rachada. E a história diz que isso causou uma outra revolta em Absalão. Ele monta um exército e, numa batalha, não é? O que acontece? Absalão morre. Ele monta esse exército e se revolta contra o seu pai Davi, na tentativa de usurpar o seu trono, e numa batalha, Absalão morre. Você conhece a história e sabe como que Davi, ele lamentou profundamente a morte de Absalão. Mas a Bíblia diz que foi tarde demais o desespero de Davi. E aquela fala de Davi, meu filho Absalão, foi tarde demais chorar quando o seu filho já estava morto. Essa história teve um final muito trágico, né? Mas poderia ter um outro enredo.
poderia ter um outro desfecho. Se as coisas tivessem sido resolvidas, se o conflito tivesse sido levado a sério e não tivesse tomado a proporção que tomou. Eu já vi, eu sou pastor esse é meu 36º ano como pastor, né? Já estou quase no final aí da minha caminhada ministerial. Mas eu já vi todo tipo de cena que vocês podem imaginar, principalmente em cerimônias fúnebres. Eu já vi o que significa pessoas chorarem de remorso. Eu já vi pessoas que tiveram oportunidade de se reconciliarem, de viverem em paz, de conseguirem ter harmonia no relacionamento, mas não fizeram por onde. E, consequentemente, no momento em que perdem, se desesperam. Davi não quis ver o filho, não quis receber o filho, e nunca mais viu o filho. É uma história que nos ensina importantes lições, não é? De como pais e filhos eles precisam compreender a grande responsabilidade que têm. Então, duas coisas que eu quero dizer para vocês. Eu estou vendo aí que tem casais, tem pais, tem filhos, pessoas, cônjuges que estão sozinhos, mas possivelmente tem o seu cônjuge, tem os seus filhos. Quando a gente olha para aquela declaração que eu li para vocês no livro de Malaquias, quando a gente vê assim, olha, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Eu fiquei pensando nessa relação com a história, com esse capítulo triste da história de Davi, da sua família, e fiquei perguntando quais são as marcas que realmente elas estão presentes na vida de pais e filhos que são convertidos uns aos outros. Eu quero só dizer para você uma coisa. Às vezes a gente pensa na família e a gente tem um mito, né? O mito da família perfeita. Se você tem esse conceito e está buscando o conceito da família perfeita, tire isso da sua cabeça, tá? Não existe família perfeita. E não existe família modelo para ninguém, viu? Às vezes a gente quer posar de bonzinho e a gente quer tornar a nossa família modelo para outro. E não faça isso, porque a tua família, ela não é modelo para ninguém. Você não é modelo para ninguém. Você não vive dentro das mesmas quatro paredes que o outro vive. Então, existem muitos que lutam pelo mito da família perfeita. Agora, eu pergunto para você, como que seres imperfeitos podem formar uma família perfeita? Não existe essa possibilidade. O que existe são famílias que lutam por serem melhores, por buscarem alcançar o ideal de Deus. Então, são cônjuges que compreendem melhor a natureza do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa. São cônjuges que compreendem melhor as suas limitações, que buscam no diálogo, que buscam na oração, que buscam na comunhão, no relacionamento com Deus, encontrar a melhor fórmula para conseguirem conviver bem, terem uma convivência salutar, saudável, uma convivência cristã, uma convivência que seja norteada pelos princípios cristãos. Agora, não existe nada perfeito, não é? Nós somos imperfeitos, mas existem algumas marcas que, na verdade, fazem parte
grupo de pais e filhos convertidos uns aos outros. Então, eu botei aqui a primeira marca. Vou falar duas só para vocês hoje. A primeira é que pais e filhos convertidos uns aos outros não transferem responsabilidades. Isso é muito sério. E eu estou exatamente falando isso para vocês, exatamente em relação à história de Davi e Absalão. Porque após os anos de exílio que Absalão teve, foi realmente por interferência de outra pessoa que Davi consentiu que Absalão voltasse. Foi pela influência de outra pessoa. Ele não assume a responsabilidade de dizer, olha, eu sou pai, eu tenho responsabilidade de manter a minha família unida, de manter os meus filhos juntos, de manter paz na minha família. Davi não se preocupou com isso, não. Ele não tomou, eu não leio isso na Bíblia e não encontro isso na Bíblia. Nenhum momento Davi tomou alguma providência em relação à crise de Absalão. Ao contrário, ele repassou a sua responsabilidade para Talmai, que era o seu avô, e para Joabe. Olha, cuidem disso. Eu não quero mexer com isso. É interessante isso porque no verso 21 do capítulo 14, segundo Samuel, a Bíblia diz assim, olha, depois o rei disse a Joabe, muito bem, atenderei esse pedido, vai e traga de volta o jovem Absalão. Note que, na verdade, ele não se preocupou em assumir a responsabilidade. Ele terceirizou a responsabilidade. Já que vocês querem, já que vocês estão me pressionando, já que vocês estão, então, fazendo toda essa pressão sobre mim, então vai lá, eu vou atender o pedido de vocês. Mas você não vê em momento algum Davi preocupado em assumir a responsabilidade. Então, agora, vamos abrir um parênteses aqui nessa história, né? E falando aqui a pais, não é? A cônjuges, de maneira muito particular, não é? A responsabilidade dos nossos filhos é nossa. Deus não vai cobrar de você, pai, ou melhor, Deus não vai cobrar a educação do seu filho como responsabilidade, embora seja importante, a igreja, os professores, os familiares. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Quem tem mais filhos sabe exatamente que às vezes não é fácil conciliar, não é? A vida de todos os filhos. Mas a responsabilidade é dos pais. Seja um, seja dois, seja três, seja quatro, seja quantos filhos forem. Responsabilidade de conversar, de orientar, de disciplinar, de apaziguar, de educar, de disciplinar, de recompensar. Isso é responsabilidade dos pais. Aí você encontra muitas vezes um filho ou uma filha que está vivendo algum tipo de desvio na sua vida moral, na sua vida de princípios. Aí você conversa com ele e ele diz assim, olha, mas meu pai nunca falou nada comigo, a minha mãe nunca conversou comigo sobre sexualidade, o meu pai nunca me falou sobre sexualidade, o meu pai nunca me falou sobre essas questões, a minha mãe nunca me falou. Eu aprendi com quem? Aprendi com os amigos, aprendi na rua, aprendi com aquilo que os professores talvez me ensinam, ou algumas coisas que a igreja diz. Mas a gente sabe da responsabilidade que nós temos. Sejam os nossos filhos pequenos, é uma responsabilidade. Os filhos adolescentes é outra responsabilidade. Os filhos jovens é outra responsabilidade. Agora, esse é um processo apenas da família. Agora, eu tenho responsabilidade também sobre o meu cônjuge. Eu tenho responsabilidade sobre ele. Se eu preciso, como esposa, assumir a minha responsabilidade como
a mulher da casa, como esposa, como amante, como mãe. Ninguém pode assumir essa responsabilidade, a não ser você. Há muitas mães que são mães e pais, porque o pai não assume a responsabilidade. O pai terceiriza tudo para a mãe. Há muitos pais que são pai, que é pai e mãe, porque a mãe não responsabiliza por aquilo que tem que fazer. E alguns discutem a seguinte ideia: olha, eu trabalho fora, eu não quero ter nenhuma responsabilidade, porque já faço a minha parte fora, então quem tem mais tempo cuida disso. Não é assim. Quando nós casamos, nós assumimos uma responsabilidade, primeiro como cônjuge e depois como pais. E essa responsabilidade é nossa, não pertence a ninguém mais. Alguns criticam a igreja, alguns criticam a escola, mas a responsabilidade é nossa. A esposa precisa ser aquela companheira, aquela adjutora, aquela mulher que entende qual que é o princípio dela e a filosofia da mulher dentro de casa, mesmo que trabalhe fora. E o homem é a mesma coisa. O homem precisa assumir a sua responsabilidade material, financeira, paternal, sacerdotal. O homem tem o seu papel. As responsabilidades, elas precisam ser compartilhadas dentro do casamento. Família cujos filhos e pais são convertidos uns aos outros, elas não transferem responsabilidade. E só dentro desse tópico, pode ser que você também, embora hoje você tenha uma família, mas você também é filho, você também é filha. A responsabilidade com os pais idosos é nossa. Eu não sou contra a gente colocar pai e mãe em uma casa de repouso. Por alguma situação, pode ser necessário. Mas filho tem que ser fiel ao mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, eu preciso ter responsabilidade com os meus pais, que são mais idosos e numa determinada idade se torna completamente dependente também. Agora, tem um segundo aspecto, né? Uma segunda marca aqui que eu queria compartilhar com vocês. Pais e filhos convertidos uns aos outros não reagem apenas emocionalmente. E aqui entra uma questão muito séria. Essa pandemia, ela colocou em evidência muitos relacionamentos frágeis, muitos relacionamentos que estavam completamente sem estrutura. E nunca vimos dentro da igreja, e eu tenho acompanhado isso de perto, porque a minha esposa Thelma, com aquele programa que ela criou, Ouvido Amigo, em um grupo de mais de 40, 50 psicólogos aí, o que na verdade tem acontecido dentro das famílias nesse processo da pandemia, por desestrutura emocional, psicológica, é algo impressionante. A violência familiar, ela tomou proporções incalculáveis. E se você acha que isso só acontece em famílias não cristãs, você está enganado. Talvez eu esteja falando aqui, olha, para famílias que estão vivendo essa realidade do desequilíbrio emocional, da agressão moral, verbal e até mesmo física. Então, eu falo isso de cônjuge para cônjuge
e de pais para filhos. Porque muitos pais, nesse processo da pandemia, nunca tiveram tanto contato com os filhos como tiveram agora. Sai para o trabalho, mandam o filho para a escola, terceirizam a educação do filho, voltam à noite, encontram-se ali com os meninos ou com as crianças, pouquinho tempo, colocam na cama, vão dormir, e o tempo que passavam até então era mínimo. Com a pandemia, isso tomou uma proporção muito grande. Os filhos estão 24 horas com os pais, e os pais 24 horas com os filhos, na maioria dos casos. E muitos pais não sabem e não tiveram sabedoria para lidar com o que é a vida de uma criança e o que uma criança produz dentro de uma casa. Confinados. Então, pais e filhos convertidos uns aos outros não reagem emocionalmente. E a gente percebe como que, depois que tudo aconteceu na vida de Absalão, como que Davi reagiu. Davi poderia ter sido uma pessoa extremamente equilibrada emocionalmente. Davi foi desequilibrado emocionalmente. Ele poderia ter um equilíbrio, dizer, olha, aconteceu, errou, mas eu sou pai, aqui é uma família. Família tem que morrer unida, tem que estar junto, na crise, na paz, na alegria, em todos os aspectos, não é? Depois que a ira de Davi passou, ele não soube tratar o assunto com maturidade e chorou a morte do filho depois. É muito triste isso, né? No relacionamento entre pais e filhos, há momentos que a gente tem que agir com firmeza. Tem que fazer a razão funcionar. Mas há momentos que você tem que agir com o coração. Há momentos que você tem que ser mais coração do que razão. E há momentos em que você tem que ser mais razão do que coração. Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Eu não sei como é que anda aí o equilíbrio, né, no relacionamento de vocês. Mas eu quero concluir aqui. Eu anotei 3 textos que eu queria compartilhar. Um é do livro Ciência do Bom Viver, página 352. Quão importante é esse conceito de uma família emocionalmente sadia, de uma família responsável. Uma família que é responsável, uma família que é emocionalmente sadia, é uma família que ela tem uma influência muito positiva, não apenas no seu círculo mais próximo, como também no seu círculo de relacionamento e de influência. Ellen White diz assim, olha, a missão do lar é Ciência do Bom Viver, página 352. A missão do lar estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Eu gosto dessa expressão de Ellen White, que ela diz assim, põe em relevo, ou seja, em destaque. Se tem alguma coisa que precisa se destacar na família cristã, são os princípios excelentes da vida. Que princípios são esses? É o princípio do amor, é o princípio da paciência, é o princípio da compreensão, é o princípio da longanimidade, é o princípio do perdão. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Se é triste o que eu vou dizer, mas é impossível 2 pessoas que não têm a capacidade de se perdoarem conviverem juntos. Se 2 pessoas não têm a capacidade de se perdoar, elas se matam. Elas se agridem. E o perdão
É algo que Deus coloca no nosso coração. E não é uma vez, é 70 vezes 7. É muito perdão. Você tem que perdoar todo dia. Você tem que ter uma reserva de perdão para você viver bem com o seu cônjuge, viver bem com os seus filhos. A gente precisa desse relevo que Ellen White diz, é um relevo de excelência dos princípios verdadeiros. É bonito você ver uma obra em relevo, né? O que mais se destaca? É que eu quero conversar com você, para fazer você pensar, o que mais tem se destacado na sua família? Qual é o relevo da tua família? Qual é o relevo da tua família? A impaciência ou a paciência? O ódio ou o amor? O perdão ou a raiva? A tolerância ou a rigidez? Qual é o relevo do teu relacionamento? O que é bom no teu relacionamento? Olha o que ela continua dizendo. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Os mais nobres princípios da vida são assim introduzidos em outros lares e uma influência regeneradora se fará sentir na sociedade. E aí, tem um pensamento do livro Lar Adventista, na página 32, que Ellen White diz assim: uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. Olha que coisa linda! Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. E um último pensamento está no livro Testemunhos, ou seja, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 304. Ellen White diz assim: a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o poderá fazer, pois é uma testemunha viva de seu virtual poder sobre o coração. Queridos, eu olho para a história de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele não foi perfeito. Davi escreveu capítulos lindos, mas outros capítulos não foram tão bonitos assim. Davi, no momento que ele precisava assumir uma responsabilidade, ele não assumiu. No momento que ele precisava agir racionalmente, ele apenas agiu emocionalmente. Então, eu preciso que você entenda isso hoje. Se nós queremos, como Malaquias nos diz, viver essa experiência de termos o nosso coração convertido ao coração dos nossos filhos e ver o coração dos nossos filhos convertido ao nosso coração, nós precisamos entender que a responsabilidade, temos que ter uma família bem organizada, uma família bem disciplinada. Isso significa o quê? Uma família que não transfere responsabilidades. E a gente precisa saber dosar. Dosar. Ora, eu preciso agir com razão, ora, eu preciso agir com o coração, com a emoção. E mesmo agindo com a razão, eu preciso agir com amor. Eu queria que você guardasse essa história e esse desafio de Malaquias para pensar como andam os relevos da tua família.
quais são as mais importantes virtudes que estão se destacando na sua família. Eu oro muito, e digo isso assim, porque minha esposa é uma pessoa assim de muita oração, e a gente ora muito pelas nossas duas filhas, hoje pelo nosso netinho, pelos nossos dois genros. A gente ora para que Deus mantenha sempre a nossa família. Eu não digo que a minha família é perfeita, porque ela não é, e ela não é modelo para ninguém. Mas eu tenho orgulho da minha família. Eu fico feliz quando as minhas filhas, mesmo conhecendo o pai que tem um temperamento que não é muito fácil, eu não tenho um temperamento tão fácil assim de ser domado. Eu tenho uma natureza forte, mas eu tenho orgulho de ver as minhas filhas terem orgulho do pai que elas têm. Mas eu construí isso com as minhas filhas, com amor. Houve momentos que eu fui razão, em alguns momentos eu fui coração. Não dá para ser mais um ou mais outro. Você tem que ser os dois. No meu relacionamento com a minha esposa, houve momentos muito tensos. Mas como é que a gente resolveu essas questões? A gente resolveu juntos, ajoelhados. A gente resolveu juntos diante de Deus. A gente divergiu em muitos e a gente diverge em muitas coisas. Mas quando a gente percebe que a gente entrou numa zona de tensão, o que a gente faz? A gente para, reconsidera, pede perdão, aceita o perdão e zera a fatura. E vamos para frente. Zerou, está zerado. Não tem mais quando voltar um outro probleminha. Ah, você lembra lá atrás? Não tem mais. Zerou a fatura, zerou a fatura. E hoje, quando a gente se reúne em família, eu tenho prazer em estar com a minha família em casa. Para mim, a maior alegria é quando as minhas filhas estão aqui, meus genros, o meu netinho. A maior alegria é quando a gente pode estar juntos, porque a gente ri demais, a gente brinca demais. Mesmo eu sendo um cara, às vezes, meio duro. Mesmo eu sendo a lua e a minha esposa o sol. É impressionante isso. Mas eu digo para vocês, quando a gente tem esse sentimento de ter o coração dos filhos e os filhos terem neles o nosso coração, nada justifica, queridos, nada justifica uma família desorganizada, crise financeira, gênio, personalidade, essas coisas que as pessoas se apegam para dizer, ah, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Gente, não existe isso em família. O que existe são temperamentos transformados pelo Espírito Santo. O que existe são personalidades transformadas pelo Espírito Santo. Então, se você é lua e ela é sol, que bom! Busquem a forma de vocês viverem felizes. Se aconcheguem, se acheguem um ao outro, entendam, não é? Tenham paciência com os filhos, amem os filhos e não vivam para se agredir, mas vivam para se amar. Família é um bem precioso para ser amado, protegido. É o bem mais precioso que Deus confiou para você. Então, salve a tua família. Viva para a tua família. Dedique-se o máximo para a tua família, porque esse é o maior patrimônio que você vai levar dessa terra para a eternidade. Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Amém.
Pastor, o senhor pode fazer a oração. Posso fazer a oração? Pode. Então vamos lá. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado por esse bem precioso que o Senhor nos confiou. O Senhor sabe que não somos perfeitos, nem a nossa família é perfeita. Mas com a tua presença em nossa família, podemos viver de maneira mais ampla o teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Podemos oferecer perdão e recebermos perdão. Podemos nos fortalecermos um ao lado do outro. Podemos ajudar os nossos filhos a entenderem melhor quem é Deus. E essa é uma grande responsabilidade nossa como pais. Muitas vezes os nossos filhos não amam a Deus porque nós não amamos os nossos filhos. Muitas vezes, pai, vivemos crises desnecessárias por sermos orgulhosos, por sermos intransigentes. Então, Senhor, nos dê essa moldura do amor, da bondade e nos ajude a não agirmos unicamente pela razão e nem unicamente pelo coração. Que o Senhor sempre nos dê sabedoria para agirmos certo, do jeito certo, na hora certa, nos nossos relacionamentos familiares. E ajuda-nos também para entendermos a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Seja como esposa, como esposo ou como filhos. Tome cada família que aqui participou desse momento nas tuas mãos. Abençoe, Pai, cada casa, que o Senhor possa se sentir bem em habitar nesse lar e que o Senhor nunca nos falte. Em todos os momentos é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.